Vem pra cá, voltamos ao vivo aqui, direto da UDT, com o Bela Safra 2022. 21 anos de história, meu amigo, não começou ontem não. Tem uma vasta experiência e sempre, pensando em você, na sua lavoura, na otimização da sua produção, e assim aumentar a rentabilidade. Então, se você está aí com dúvida, esse é o momento para você vir fechar o seu negócio. Você já viu que as oportunidades estão especiais para você. O momento é agora, o mercado é incerto e você que está procurando a melhor maneira de fechar o seu negócio, esse negócio está aqui com a gente, Bela Agrícola. Maravilha? Então é o seguinte, começamos agora um momento muito importante, que é o momento da dica do especialista. Nós já estamos aqui com o Gabriel, que é especialista em mercados de insumos. Nós estamos também com o Henrique de Biasi, que é pesquisador da Embrapa, e também com o Della Corte, que é sócio-diretor comercial da Raiz. Estamos prontinhos para levar mais conteúdo para você. Gabriel, meu querido, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, todo mundo, amigo produtor, né? A empresa Bela Agrícola aí, todos os nossos colaboradores. Agradecer já nosso amigo Della Corte, um homem apaixonado pelo agro, né? Está fazendo aniversário hoje e veio aqui passar um recado para a gente. Então, só aí já demonstra um diferencial dos nossos convidados de hoje aí. Nosso amigo Henrique, obrigado aí, viu, Henrique? Vamos bater um papo aqui hoje sobre painel 360, né? É uma coisa que a Bela Agrícola vem tentando desenvolver, vem conversando com os nossos amigos produtores, através dos nossos consultores, na criação de condições melhores para nossas lavouras, na inclusão de novas variedades, né? Não só monoculturas, que a gente chama. E vamos fazer um bate-papo aqui, né? Todo mundo bem à vontade, bem tranquilo, para que a gente possa desenvolver um pouco mais o assunto. Isso, da Embrapa. Henrique, da Embrapa. Perdão se eu errei. E para começar, eu já queria chamar nosso amigo Henrique aqui. Eu queria que você falasse um pouco, Henrique, sobre a questão de manejo que vocês têm visto lá, diferente, na questão de milho safrinha, o que vocês têm estudado, o que têm pesquisado, que você pode contribuir para a gente aí. Em primeiro lugar, né, uma boa tarde para todos, né, que estão nos acompanhando, né? É um prazer muito grande participar aqui do Bela Safra, né? E através do Bela Safra atingir, né, um universo bastante grande de produtores e levar um pouco do nosso conhecimento e principalmente dos dados de pesquisa que a Embrapa Soja tem gerado e que não podem ficar engavetados, né? Eles têm que chegar ao produtor e são essas oportunidades como o Bela Safra que nos permitem isso. Então, nós temos trabalhado já há bastante tempo, isso já são mais de 15 anos, né, com alternativas para o produtor conseguir aumentar a produção de palha e raízes no sistema de produção. A gente chama a palha e a raiz como insumo de sistema, né? A gente inventou esse nome diferente para mostrar exatamente ao produtor que produzir palha e raiz no sistema é tão importante quanto o fertilizante, quanto o defensivo agrícola que ele utiliza para se atingir o potencial produtivo. E uma dessas alternativas para se colocar esses insumos de sistema, né, palha e raízes, é o sistema Santa Fé, né, o consórcio do milho segunda safra com a braquiária, né? A gente tem obtido resultados bastante promissores, né? Com aumentos na produtividade da soja, médios em torno de 10%, né? Após o consórcio, comparativamente ao milho solteiro. É claro que existem, né, alguns detalhes a serem observados no consórcio, né, para se minimizar, né, algumas possíveis perdas de produtividade nos primeiros anos que pode acontecer no milho, mas mesmo considerando essas pequenas perdas que podem, às vezes não acontecem, né, acontecer no milho, o que você ganha na soja, o que você economiza em herbicida para controlar buva, amargoso, em função da cobertura, supera essas desvantagens e você tem um aumento no lucro. Não, show de bola. Você falou de 10% de aumento, mas ao longo do tempo, né, Henrique? A gente já acompanhou alguns produtores, eu já tive a campo vendo isso,
que conforme ele implementa o consórcio Santa Fé, no primeiro e no segundo ano ele tem algumas dificuldades. E uma barreira que ele fala, putz, eu não, parece que caiu minha produtividade de soja, eu não consegui plantar direito, eu ouvi falar de aumento de nematóide por causa da braquiária. Como que vocês tratam esse ponto? Porque assim, o ganho é ao longo do tempo. Tem os ganhos diretos, né? Mas tem essas entraves que o produtor coloca, né? Como que vocês tratam isso, assim? Como que vocês enxergam esses posicionamentos? Muito bom, né? Primeiro lugar, como toda tecnologia nova, né? O produtor que se interessa por utilizar o consórcio do milho com a braquiária, né, como parte do sistema, essa é outra questão interessante. Nós não estamos falando aqui, né, de utilizar esse consórcio em uma monocultura ao longo do tempo, todo ano consórcio milho com braquiária todo ano. Nós estamos falando de um consórcio com milho com braquiária, ele compor um sistema de produção, né, que é mais diversificado, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que toda nova tecnologia existe um período de maturação para o produtor entender como funciona. Por melhor que seja a assistência técnica, né, por melhor que sejam os dados de pesquisa que a gente tem, é no campo, na condição real do produtor de solo e de clima, né, que o sistema tem que ser validado. Então, o que a gente indica? Comece aos poucos, não faça toda a área, faça uma área pequena, conheça o sistema, aprenda a mexer com ele, aprenda os detalhes na hora da semeadura da soja, na hora do manejo da braquiária de dessecação, né? Uma vez aprendendo, utilizando o consórcio de maneira correta, o dado de pesquisa não é de um ano, nem de 2, são de vários anos, um ganho médio de 10%. Anos com chuva boa, esse ganho pode ser um pouco menor. Anos onde você tem déficit hídrico, e hoje praticamente todos os anos a gente tem alguns déficits hídricos, né? Esse ganho pode ser ainda maior. Não, e você puxou um ponto que daí vou aproveitar para jogar para você, viu, lá, o Pepino. Ele falou numa palavra diversificação. Você escutou isso aí? Porque, assim, às vezes a gente vai para o milho com braquiária e acaba virando outra monocultura, né? E o propósito da Raíx é diversificar, né, Dala? E a gente tem vários gaps que a gente pode aproveitar. Como que a Raíx enxerga isso aí, Dala? Essa questão de diversificação, essa questão da oportunidade no posicionamento dos produtos, esse sistema produtivo inteiro? Legal. Gabriel, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado à Bela Agrícola por ter nos convidado para participar aqui do Bela Safra. Henrique, é uma honra poder dividir esse bate-papo contigo, ser nossa fonte inspiradora, muitas vezes, lá no Raíx. E aí, falando de diversidade, eu queria falar com todos os agricultores, desejar uma boa safra para todos também, e uma boa tarde, né? A diversificação, ela é fundamental, pois nós precisamos sempre pensar que quando eu estou plantando, seja milho ou seja soja, e eu fizer isso constantemente ao longo dos anos, eu estou introduzindo para o meu sistema produtivo a tal da monocultura. Então, para esclarecer o que é monocultura para o produtor, é colocando muito tempo na mesma área, a mesma cultura. E eu trago junto a isso, então, muitos patógenos e uma baixa diversidade no ambiente. Quando a gente fala de diversificação de plantas, a gente fala muito em colocar no sistema produtivo diferentes plantas para trazer uma palhada em quantidade, em abundância e especialmente diversificada, e trazer para o sistema também, Gabriel, muitas raízes diversas. Essas raízes diversas, elas conseguem trazer para o ambiente, no solo do produtor, lá na propriedade, consegue trazer uma diversidade gigante de micro-organismos, que a gente pode chamar de microfauna, mesofauna, macrofauna, que são os bichos, vamos dizer assim, que estão aí para consumir essa matéria orgânica da palhada e das raízes e transformar isso em matéria orgânica, transformar isso em carbono e também equilibrar o ambiente.
Então, o mix de plantas, ele vem com o objetivo de trazer uma palhada diversa, trazer uma quantidade maior de raízes que atuem em diferentes camadas profundas do solo, mas principalmente ativar a biologia, que em monocultura ela fica inativa e faz muita falta para o produtor exatamente nos anos em que a gente tem deficiência de água, que foi o que o Henrique citou aqui. Ô, Dala, você trouxe um ponto aí, eu gostei, tá? Dessa questão de mix de planta. Eu já vi o produtor, viu, Henrique? Você também já deve ter visto. O cara fica com um vazio ali entre uma cultura ou outra e ele instala uma cobertura, que já é uma, como dizer, ele já está com um propósito bom de fazer uma cobertura de solo. Mas daí não performa, não chove. Essa cultura não nasce. Qual que é a vantagem da gente ter várias plantas, um mix, né, frente a essas plantas de cobertura solteira, sozinha, assim? Porque o cara vai levar uma cobertura solteira e ele vai comparar com o mix. O que é o maior gap que ele tem de vantagem? Eu joguei uma bola boa para você já. Obrigado, Gabriel. É uma bola difícil, porque se não chove, né, Gabriel? Mesmo o mix talvez não se estabeleça tão bem. Mas acho que é importante o produtor entender o seguinte, produtores, entendam o seguinte, ó. O que é um mix de planta? O que é o produto que o Raix produz? Nós produzimos plantas de cobertura que têm sinergia uma com a outra, que tem funções agronômicas complementares, que a gente chama. Então, essas plantas, elas conseguem uma ajudar a outra, e mesmo em ambientes mais estressantes, a gente consegue uma performance melhor na produção de palha e na produção de raízes. Em anos, eu acho que é muito importante o produtor entender isso, em anos mais secos, é possível que a gente veja menos palha na superfície. E aí o agricultor pode falar o seguinte, Gabriel, olha, meu mix não performou, mas, ao mesmo tempo, em anos mais secos, o nosso mix de plantas, ou o mix de plantas, pode ser que ele tenha até conseguido colocar mais raízes do que em ano de chuva. E aí o Henrique pode me ajudar depois, passando alguns dados, né, Henrique? O quanto as raízes contribuem para a formação de matéria orgânica e de carbono no solo, e quanto que a palhada que fica sobre o solo contribui. Ou seja, amigos agricultores, vão perceber uma coisa, que é muito mais importante ter no sistema raízes em quantidade, em profundidade e em diversidade, do que ter muita palha. Então, o produtor, claro que o bom é ter os dois, tá? O bom é ter os dois. Mas se eu tenho um ano seco em que a palha, a parte superficial, a parte aérea, que é o que a gente vê, não está tão bom, é importante que o produtor cavoque, dê uma olhadinha como o sistema, como o solo dele está mudando. Como o solo dele está descompactando, aumentando a infiltração de água, através dos ductos que essas raízes vão deixar depois para a soja, para o milho se desenvolver. Você citou parte biológica também, né, Dalla Corte. A gente, às vezes, não enxerga porque nós não conseguimos ver aquele benefício direto. Hoje, a Bela Agrícola tem um projeto que é a construção do perfil do solo, que a gente vem equilibrando nossos solos muito bem quimicamente, né? E daí, nós estamos avançando para essa parte biológica, que é onde entra muito a questão das plantas, né? E tem vários produtos também, um mercado grande que tem crescido de biológico. E aí, eu acho que o Henrique pode ajudar a gente nessa parte aí. O que seriam os maiores ganhos da parte biológica, Henrique, nesse sistema de palhada, de cobertura, de integração com outras culturas, né? Essa diversidade, assim, que vocês têm olhado isso lá? Qual que é a opinião de vocês? Como é que a Embrapa vê isso? Toda a planta, toda a raiz de planta, ela tem uma comunidade de micro-organismos específica. Então, à medida que eu vou utilizando sempre as mesmas plantas no sistema, eu vou selecionando determinadas classes de micro-organismos e isso não é bom. A partir do momento que eu coloco um sistema com maior diversidade de plantas, eu, além de aumentar a biomassa adicionada, que serve de alimento, então o que o produtor tem que entender é que o micro-organismo que está no solo ele precisa comer, ele precisa tirar energia de algum lugar. E a energia vem da biomassa vegetal via raízes e palha. E quando eu tenho diversidade aliada à produção de raízes e palha em quantidade,
cada planta diferente, cada sistema radicular diferente vai ter uma comunidade microbiana diferente. Então, a diversidade de micro-organismos é proporcional à diversidade de plantas do sistema. Por isso que é tão importante nós investirmos na diversificação de culturas. E o ganho que o produtor tem com o aumento dessa diversidade, são vários ganhos. O primeiro é a questão do equilíbrio biológico. Quanto mais diversidade biológica nós temos no solo, maior é a probabilidade de eu ter inimigos naturais para uma determinada doença de solo, como é o caso do nematóide, dos nematóides, né? Hoje os nematóides têm sido, principalmente no centro-oeste do país, mas aqui no sul também, uma das grandes preocupações do sojicultor. Outras doenças radiculares, né? Macrofomina, próprias doenças, né? que atacam a parte aérea da planta, mas tem a fase, alguma fase de vida relacionada ao solo, como esclerotínia, né? Tudo isso é diminuído a partir do momento que eu tenho mais diversidade, mais atividade biológica, e isso é diretamente proporcional à diversidade de plantas, repito, e à quantidade de biomassa colocada no sistema. Muito bom ponto, muito bom ponto. Essa parte... E é interessante que eu fico mais ligado às sementes, né, na Bela Agrícola, e a gente vê, Henrique, uma dependência, assim, de às vezes até um pequeno milagre, né? Variedades resistentes a nematóide, né? Sendo que o cara podia ter outra opção e aumentar o espectro dele, né, de cultivares que ele teria opção, né? A gente vê o cara deixando, às vezes, de plantar alguma lavoura por causa de nematóide, e ele não entende que ele faz parte desse manejo e ele pode intervir de maneira indireta, né? Pensando nisso, hoje a gente tem um cenário, Dalla Corte, de fertilizante que o produtor está fazendo conta, né? O produtor está fazendo conta de fertilizante e tudo mais. E a gente estava batendo um papo aqui antes, né? Até brinquei, né? Dava até para a gente assar uma costela do tempo e o tanto que é gostoso conversar sobre isso. Mas um posicionamento que eu acho muito interessante da Raíx vocês não prometem nada com relação a fertilizante, mas nós temos um efeito de ciclagem de nutriente. Eu queria, e você citou, não só para cima o nutriente, para baixo. Eu queria que você comentasse mais esse ponto para o pessoal escutar, sobre a ciclagem de nutriente, como ela funciona, como vocês enxergam, os benefícios no mix também. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Pergunta boa, né? Difícil de falar, porque dá uma palestra aqui, você né? está achando toda pergunta difícil, cara? Não, essa é fácil, essa é fácil. Então, assim, eu acho que todos os produtores que estão nos assistindo devem entender uma coisa bem importante. Para mim pensar em produtividade, eu preciso pensar em alguns pilares, né? Então, o primeiro pilar é a parte química, o segundo pilar é a parte física do solo e o terceiro pilar é a parte biológica. Eu acho que a gente falou bastante de biologia já, né, Henrique? Agora vamos falar um pouquinho de química e depois vamos falar um pouquinho de física, né? Porque, para mim, a parte física é fundamental para que a gente possa ter ganhos de produtividade, mas especialmente sustentabilidade ao longo dos anos. A gente vai falar um pouco depois. Da parte química é o seguinte, gente, no Raíx, é proibido a gente falar, por exemplo, para o produtor, de que as nossas plantas ciclam nutrientes e que no primeiro ano você já pode diminuir a fertilização de solo. Por quê? Porque essa devolução que a planta faz para o solo, ela é um trabalho de longo prazo. A agricultura, é muito importante que todo mundo entenda, ela não dá saltos. A gente precisa fazer isso aos poucos, e entender que com o tempo, 10, 15 anos talvez, de voltar a fazer o verdadeiro sistema de plantio direto, a gente de fato possa até diminuir algum fertilizante ou algum nutriente específico. Mas não dá para dizer que nesse primeiro ano, eu vou utilizar mix de plano de cobertura, ou eu vou utilizar o sistema Santa Fé, através de uma ciclagem gigante que a braquiária faz, que o nabo faz, que a ervilhaca faz, a gente consegue tirar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, quando eu consigo construir um ambiente equilibrado, quando eu consigo construir um ambiente que, aos poucos, as plantas estão ciclando nutrientes da parte de profundidade, trazendo através da palha e das raízes para a parte mais superficial, eu começo a melhorar o meu solo. E eu começo a melhorar a minha sustentabilidade. Eu começo a ter produtividades melhores em anos mais difíceis. E a gente estava conversando antes sobre como é importante a gente também levar os nutrientes da parte de cima para baixo, né? Através das raízes. Especialmente fósforo, solubilizando fósforo. Fósforo tem muita pouca mobilidade no solo.
A parte de cálcio também, né? Que a planta circulando o cálcio durante o desenvolvimento vegetativo dela. Uma boa parte desse cálcio fica em profundidade nas raízes. Então a gente aos poucos vai melhorando o ambiente do produtor. E melhorando o ambiente do produtor, melhorando o seu ambiente, você consegue ter anos, passar por anos instáveis de clima e temperatura com menos perda. Então, só um recado aqui, já respondendo essa pergunta, deixando um recado para os produtores. As mudanças climáticas, amigos produtores, elas estão aí, a gente está vendo. Os extremos se acentuando, eu estou falando aqui de altas temperaturas, baixas temperaturas, de chuvas extremas, depois vários dias sem chuva. O que eu, como agricultor, estou fazendo para ajudar a minha propriedade a ter mais sustentabilidade? Ou como eu estou vendo o meu solo? Ou como que eu me preocupo com isso, sabe, Gabriel? E aí, nós, com a Bela Agrícola, a gente tem um monte de estratégias que podem ajudar. A Embrapa também tem muita pesquisa. Mas assim, amigos agricultores, não pensem que vocês vão fazer agricultura a vida inteira comprando tudo num pacote. Não é assim que funciona. Mais de 50% do resultado da tua lavoura, do resultado econômico da tua atividade, está na tua mão. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso e vamos fazer bem feito, que é isso que faz a diferença, Gabriel. Dalagord, você falou a questão, parte física e a parte de ambiente, né? Todas as mudanças que nós estamos vendo, né? Então a gente vê no noticiário, parece até uma coisa repetida já, né? Temperaturas batendo recorde no sul, né? Eu sofro bastante com temperatura, né, quando eu vou para o campo. Então, assim, queria que agora o Henrique falasse um pouco desses benefícios da cobertura de solo. Putz, não está simples, 40 e poucos graus lá fora, né? Imagina uma planta estressada lá, ela tem que produzir. O que a Embrapa vê dessa parte de cobertura? O que vocês têm de dados de temperatura, de evapotranspiração? Porque nós temos que aproveitar a água que está vindo. O que vocês vê disso? A cobertura é essencial, né, para você formar esse ambiente, digamos assim, mais amigável para a biologia do solo. E a biologia do solo, ali eu falo, não é só os micro-organismos, é a raiz. A raiz é viva, ela faz parte também, né, da biologia do solo. Então, o que nós temos observado, em primeiro lugar, que uma boa cobertura do solo, ela diminui o impacto da gota da chuva, evitando encrustamento. Com isso, você tem maior infiltração de água. Esse é o primeiro fator, né, que é o princípio básico do sistema plantio direto. Cobertura, mais infiltração, menos água escoando, menos erosão e mais água disponível para a planta. O segundo ponto é justamente a questão da mudança do ambiente térmico, né? Quando você tem uma boa cobertura do solo, você faz uma espécie de colchão que isola a superfície do solo. Isola de que jeito? A cobertura ela é clara normalmente, né? Então ela reflete grande parte da luz solar, com isso há menos energia para aquecer a superfície. E ao mesmo tempo fica difícil, né, de o vapor de água sair, né? Porque tem uma barreira ali segurando, né? Então o resultado disso se forma uma espécie de microclima na superfície do solo, com redução de temperatura. Nós temos medido isso ali na Embrapa Soja, né? Nós temos aí diferenças entre ambas situações em plantio direto, né? Diferenças aí até de 10 graus, 10 a 15 graus na superfície do solo, 0 a 5 centímetros. Então, imaginam vocês isso logo após a semeadura, né? O que isso implica em termos de emergência de plantas? O que isso implica em termos de eficiência de fixação biológica do nitrogênio, né? Nós temos aí situações, principalmente em solos mais arenosos, chegando a 60 graus a temperatura nessa profundidade. Solos descobertos. Qual semente vai germinar? Qual micro-organismo vai sobreviver nessa situação? Outra questão, raiz, para crescer, precisa de temperatura adequada, né? A temperatura adequada e crescimento de raiz é de 26 a 28 graus. Quando você vai acima desse valor, principalmente na fase de pós-emergência, a raiz trava.
a raiz não cresce. Então, ela precisa de uma temperatura adequada, né? E o outro aspecto, para finalizar, né, é a diminuição das perdas de água por evaporação. Então, a gente tem resultados nossos e também uma ampla revisão de literatura, que a gente pegou resultados de várias regiões do país. Em média, claro que isso vai variar conforme a cobertura, né? A cada tonelada de palha por hectare, se tem uma redução de 6 a 7% nas perdas de água por evaporação. Isso nas fases iniciais. Depois que a soja cobre o solo, evidentemente que a maior perda é por transpiração. Então, esse valor cai. Agora, no início, se pode ter, então, com uma palhada de 6 toneladas, uma redução de 40% nas perdas de água por evaporação. Esse dado você fechou com chave de ouro, hein? Porque, assim, você pensar numa cobertura com palhada, né? E o plantio cada vez mais difícil de se fazer, né? Com chuva, que vem, que não vem, essas coisas. Então, esse dado você traz assim, a chuva está vindo, né? Quem está preparado colhe mais benefício. Quem não está, né? Às vezes deixa passar. Ô, Gabriel, só deixa eu contribuir. Ah, não sei não, hein? Eu gostaria de ajudar o Henrique. O Henrique deixou talvez uma coisa bem importante. Produtor, é o seguinte, ó. Nós estamos usando até 8, 9, 10 doses de inoculante na soja, né? E em muitos casos, a gente vai lá e vê que tem deficiência de nitrogênio na soja. O que aconteceu? O Henrique trouxe aqui muito claramente, eu só quero ilustrar isso. A formação de nódulos viáveis se dá em temperaturas abaixo de 32 graus de solo. Acima disso, não ocorre a formação de nódulos viáveis. E quantas vezes nós demoramos até 50 dias para fechar, ou 60 dias para fechar a linha, para que a temperatura do solo fique adequada. E eu perco, a soja começa a nodular em torno de 25 até 30 dias, mas 25 dias aqui nesse calor, e eu perco 25 dias de nodulação. Ou seja, eu chego no final com a produtividade de 55, 60, 65 sacos, onde podia ser 80. Só para você colocar palha ou não lá na propriedade. Então, fica na mão de cada um, né? E fica a conta também, né, Dala, já você gosta de matemática, do cara que planta uma soja mais rápida, né? Quantos por cento 25 dias representa para ele e quantos por cento 25 dias representa para o cara que planta uma soja mais longa. Então, se o cara quer ter uma aptidão, plantar sojas mais rápida, para ter mais cultura, essas coisas, ele tem que começar da base, né? Eu tenho um amigo que bate bastante nessa tecla, é o Daniel, da Bela Sementes. É a base que ele tem que fazer, né? É simples. Para a gente encerrar, já que você puxou o papo, queria que você desse o seu último recado para o pessoal, uma mensagem. E eu gostei muito do que você falou lá atrás para a gente. Qual que é o propósito da Raíx? Por que vocês estão ofertando o produto que vocês têm e para o cliente que vocês têm? Então, eu acho que o nosso bate-papo ele vem muito do propósito que a gente tem, que é de aumentar a sustentabilidade e a lucratividade das propriedades, melhorando a forma com que o agricultor se relaciona com o seu solo. Lá no Raíx, além da equipe comercial, que chega até os amigos agricultores, nós temos uma equipe de desenvolvimento de produto e mercado, que a gente trabalha muito, Gabriel, a educação dos jovens. A gente faz muito trabalho nas universidades, semanas acadêmicas, a gente tem feito muito trabalho com os agricultores, porque a gente acredita que, para que a gente volte a fazer, de fato, o verdadeiro sistema de plantio direto, a gente precisa de uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento do agricultor e das futuras gerações. A gente precisa entender que a agricultura será a grande responsável por alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. E a gente não tem tanta área assim no mundo para abrir, então a gente precisa produzir mais na mesma área. E o que a gente tem visto nos últimos anos em função das mudanças climáticas, a gente está produzindo menos. A gente está tendo menos produtividade, com muito mais problemas nas lavouras. Então a gente precisa entender que é um contexto, é um pensamento que todo mundo precisa fazer junto. As gerações novas que estão vindo, pessoal, se conectem na tecnologia, se conectem na agricultura 4.0, da internet das coisas e tudo mais. Isso faz muito sentido. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, Gabriel. A quinta revolução da agricultura, tem um professor grande amigo meu que fala sempre, que é o seguinte: a quinta revolução da agricultura será sobre saúde do solo.
porque a gente precisa entender esse contexto todo que a gente vem conversando até agora, de transformar o meu solo em um solo vivo, um solo mais equilibrado, um solo mais produtivo, um solo que me permita, como produtor, passar por situações difíceis, de clima e temperatura, sem ter tantas perdas, para que eu consiga manter a minha lucratividade, mas especialmente lembrar todo mundo, gente, a coisa mais importante que vocês têm, produtores, não é a máquina, não é aquela máquina de 5 milhões, não é aquele drone que você comprou que faz muita coisa. A coisa mais importante que você tem se chama solo. Cuide com carinho, é isso que a gente vai deixar para as futuras gerações, é isso que o Raix pensa. A gente criou uma empresa para pensar em como ajudar os agricultores. E a gente está aqui sempre pensando nisso. A gente não vende um produto, Gabriel. A gente vende uma tecnologia. E é essa a última mensagem que eu queria dizer, deixar para os amigos agricultores. Converse com a equipe da Bela Agrícola. Todos estão preparados para poder melhor ajudar vocês a fazer a escolha certa para a próxima safra. Muito obrigado. Ô, Dala, obrigado você. É um prazer ter a Raix como parceira nossa aí. A gente está já há 1 ano e meio nessa estrada. E eu lido com o Andrei, com o Edgar, com o pessoal, tudo direto. E é impressionante ver como que eles têm esse DNA mesmo que você passou, né? Sempre vem a pergunta, você tem um produto? Tem. Para quem? O quê? Né? Já está no automático deles. É legal ver esse compromisso da Raix com a sustentabilidade. Para encerrar, queria agradecer o Henrique. Tá, Henrique? Obrigado pela Embrapa estar aqui na região, estar aqui perto da gente. Queria que você saudasse o pessoal. Acredito que a Embrapa está de porta aberta, igual foi muito solícito com o nosso convite, né? Passa na frente aqui toda vez, então, a hora que você quiser vir aqui brincar com a nossa trincheira, vem, Henrique. Fique em casa, você é de casa, e vamos discutir, vamos almoçar junto, continuar essa prosa, que ela é muito mais gostosa. Infelizmente, a gente só tem 40 minutos. Obrigado, Henrique. Eu que agradeço mais uma vez a Bela Agrícola por abrir esse espaço, né, como foi falado no início, para que a gente possa trazer a informação que é gerada né, pela Embrapa. A gente sempre busca gerar uma informação aplicada que sirva para o produtor reduzir custo e aumentar a produtividade. A região aqui de Londrina realmente é privilegiada de ter a Embrapa aqui, porque nós temos, pela localização geográfica, claro que nós temos experimentos no Brasil todo, mas claro que aqui o foco é maior por estarmos aqui, então gostaria que, principalmente quem é aqui da região, do Brasil inteiro, mas principalmente quem é aqui da região, né, que fica mais fácil, que viesse visitar a Embrapa, venha conhecer a Embrapa, porque não esqueçam, a Embrapa é uma empresa pública, então os proprietários somos todos nós, principalmente vocês, produtores, que têm levado esse Brasil nas costas, mesmo em períodos tão difíceis como nós temos atravessado em função da pandemia. Então, do fundo do meu coração, eu agradeço muito a todos vocês, produtores, pelo trabalho que fazem, pelo idealismo, né? Muitos de vocês poderiam, né, se acomodar, e não é isso que acontece, sempre trabalhando para produzir mais, para gerar riqueza e para levar esse país nas costas. Então, venham visitar a Embrapa, que nós temos o maior prazer de contribuir com vocês, né, nessa empreitada. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. A gente encerra o painel 360. Acho que, se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Se alguém tiver alguma pergunta, também estamos à disposição. E passa a palavra para o Paulo. Viu, Paulo? Fique à vontade. Obrigado aí, gente. Bom, o Gabriel, vou pegar eu aqui a palavra. Furou. Aproveitar também agora, agradecer muito a Embrapa por todo ano estar com a gente aqui, sabe, no evento, apoiando, e a Bela Agrícola tem uma busca constante por construção de perfil de solo, que não tem jeito de fazer uma construção de perfil de solo, gente, sem passar por isso aqui que nós estamos discutindo. Obrigado, Raix, estamos aí um parceiraço junto com a gente. Meu, esse bate-papo, para mim, eu vou até a hora que for, porque é muito legal, é muito rico, gente. Né? Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Obrigado, Gabriel. E vamos chamar agora o Bela no campo.